A gente vai falar um pouquinho aí. Hoje eu estou sozinho, vamos só gravar a aula, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os tipos de rede, lá em tecnologia de redes. Não sei se começou a gravar agora ou agora há pouco, mas a gente vai falar hoje sobre tecnologia de redes, aí sobre tipos de redes, tá bom? Vamos falar um pouquinho, vamos exemplificar um pouco, mas vai ser bem rápido, já que a gente está sozinho, para não ficar muito maçante também, né? Bom, deixa eu ir lá na apostila que eu vou me guiando a partir daí. Então, tema 4, lá na página 77. Então, quando a gente fala de rede, a gente fala muito de sigla WAN, das siglas WAN, W-A-N, e LAN, L-A-N, né? WAN é a rede que vem externamente, né? A nossa internet, e LAN é a nossa rede local, começa com L, Local Area Network. Bom, e aí elas foram criadas para facilitar a comunicação inicialmente, né, lá atrás, entre quartéis militares, né, entre bases militares americanas ou concorrentes, né, os centros de pesquisas, né, dos militares, tal, e elas passaram a ser adotadas para outros fins. Então elas vieram para redes empresariais, redes domésticas, redes de hospitais, de laboratórios, né, e tudo mais. E tudo isso veio a partir da criação do protocolo TCP/IP, que é aquele que permite para a gente poder identificar as máquinas com seus próprios IPs. Isso a gente já falou bastante, né? Então, quais são os tipos de redes, né? Então, a gente tem redes privadas, redes públicas. Então, a gente tem a rede de uma praça, por exemplo, que é uma rede pública. A gente tem a rede da nossa casa, que é uma rede privada. A gente tem a rede da nossa empresa, que é uma rede privada. Às vezes, na empresa tem uma rede pública, né? Acontece. E elas dependem também do número de conexões, de máquinas que estão nessa mesma rede, sendo ela privada ou pública, né? E a gente tem também a questão de ser uma rede mais rápida ou mais devagar, né? De acordo com a tecnologia que a gente está utilizando e também com a extensão, né, dessa área aí. Então, vamos lá. A primeira rede, gente, que a gente tem que falar é da rede LAN, né? Local Area Network, rede de região, né? Local, né? Então, é uma rede local, uma rede que interliga os computadores de uma empresa, os computadores dentro de casa, os computadores de uma escola, de um hospital, de um órgão governamental, por exemplo, né? Elas estão todas no mesmo espaço físico, né? Todas as máquinas estão interligadas entre cabos, entre Wi-Fi, não importa, mas elas estão na mesma rede, beleza? Na mesma rede local. E assim a gente consegue trocar informações internamente, como ter uma pasta compartilhada para todo mundo acessar. A gente consegue ter impressoras compartilhadas, a gente consegue ter dispositivos como câmeras, televisões, tudo interconectado, né, para facilitar aí a comunicação e o nosso próprio trabalho, né? Bom, a gente tem uma rede chamada rede MAN, que é uma rede metropolitana, MAN, né? Metropolitan Area Network. Só muda a primeira letra, né? As outras duas continuam, né? Que é uma rede feita para interligar regiões metropolitanas, né? É, ele fala aí que uma empresa possui dois escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados, né? Então, vou dar o exemplo de onde eu trabalhei, lá no Itaú. O Itaú tem um polo no Tatuapé, o Itaú tem um polo é, aqui no Jabaquara, tem um polo lá na Lapa e tem um polo na Avenida do Estado, ali no centro, né? Então, na Moca, né? Então, esses quatro polos, eles estão interligados. Se eu quiser imprimir uma impressora daqui do Jabaquara, lá no Tatuapé ou no, no centro de São Paulo, ali na Avenida do Estado, eu consigo, né? É como se eu estivesse na mesma rede. Se eu quiser acessar um servidor que esteja lá na Avenida do Estado, eu consigo. Até porque é lá que ficam os servidores. Lá é o CTO, né? O Centro de Tecnologia, Tecnológico do banco, né?
Então, é uma rede local, local, porém interligada com outras redes locais, né? E essa rede ela pode ser interligada em algumas dezenas de quilômetros. E o polo do Itaú que fica lá em Fortaleza, ele está na mesma MAN? Não, ele está em outra rede, né? Porém, a gente consegue, por meio de VPN, ou de outros métodos, criar uma conexão entre esses polos, né? Mas esses polos de São Paulo, eles estão na mesma MAN, né? Esse é um exemplo legal da gente falar. WAN, rede de longa distância, né? Então, mesma coisa, a sigla permanece as duas letras finais iguais e a primeira letra é diferente, né? WAN, é, wide, né? Peraí, que agora me deu um branquinho, hein? WAN, como aí que a gente já viu agora. Wide, é isso mesmo. Wide Area Network, né? É uma rede que interliga grandes metrópoles, que interliga cidades, interliga estados, regiões grandíssimas. E por isso que a gente costuma chamar ela de internet, né? É de lá que vem a internet. Então elas são as conexões de redes locais, metropolitanas, regionais, em distâncias que podem ser até intercontinentais. Lembra na aula quando a gente viu aqueles cabos submarinos que ultrapassam conectam os continentes, conecta a gente, América do Sul, em América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania, e tudo mais. Então, as WANs, elas conectam grandes regiões, né? Por meio de fibras óticas, por meio de rádio e de várias outras formas, satélite também, né? A gente consegue conectar essas áreas, né? É, e essa WAN, ela forma a internet. Por quê? Porque os dados estão nessas redes, né? Então, os servidores, por exemplo, da Amazon, estão lá nos Estados Unidos. Porém, a gente consegue acessar do nosso computador aqui em São Paulo. A gente tem servidor lá na Tchecoslováquia, que é um servidor que tem umas coisas diferentes lá. Tem o do Mega Upload, que fica lá em outro país também, na Noruega. Também a gente consegue acessar. Servidor lá na China, lá na Rússia, na Austrália, todos eles a gente consegue acessar. Por quê? Porque todos nós estamos na mesma WAN, certo? Mas não é uma rede local, né? Não é uma coisa fácil. E para a gente poder ter uma boa conexão, uma boa comunicação WAN, do que a gente precisa? Precisa de uma boa internet. Então não adianta você querer trabalhar com uma WAN, você tem 1 mega de internet em casa, da Vivo, aquela porcaria. Não, você tem que ter 100, 200, 300 mega, independente, de acordo com a sua necessidade, né? Se, por exemplo, você vai fazer o upload de vídeos, fazer streaming com outros lugares, jogar online com o pessoal lá da China, da Rússia ou do Brasil mesmo, você precisa ter uma internet muito boa, 200, 300, 400 mega, né? É importantíssimo. Bom, depois da WAN, a gente tem uma bem próxima de WAN, porém que não tem nada a ver. Por quê? O nome é WLAN. O que significa WLAN? É uma rede sem fio, porém interna. Então, quando a gente comunica os nossos computadores, celulares, dispositivos, por exemplo, televisão, a gente tem câmera, tudo sem fio, a gente está trabalhando com uma WLAN, é uma rede local sem fio, né? Então, quer dizer que dentro da nossa casa a gente não tem apenas uma LAN, a gente também tem uma WLAN, é uma rede interna com fio, mas sem fio. Às vezes tem gente que só trabalha com a rede sem fio. Tem gente que tem um dispositivo, por exemplo, aqui tem 3 dispositivos com fio e 8 dispositivos sem fio. Então a gente tem LANs e WLANs trabalhando juntas. E todos os computadores e dispositivos estão na mesma rede, sendo eles por cabo ou sem fio, tá? Então, a única diferença da LAN para WLAN é que a WLAN é sem fio e a LAN é com fio, tá bom?
Mas na linguagem popular, a gente costuma falar que a gente está numa LAN, todo mundo está na mesma rede, né? Independente dela estar com fio ou sem fio, tá? É, assim como existe a WLAN, a gente também tem a WMAN, Rede Metropolitana Sem Fio, que conecta empresas por meio de rádio, por meio de sinais de, de conexões, né, sem fio, né? Aqui em Diadema, por exemplo, tem uma empresa que chama CTI. Não é o melhor exemplo, mas é só para explicar. Eles têm uma rede, eles distribuem a internet. Não, vamos mudar o exemplo, então. Melhor coisa. Eu tinha um cliente lá em Osasco, que é perto aí de Carapicuíba. Ele tinha uma empresa num lado da rua, certo? E tinha uma LAN lá dentro, todos os computadores com fio rodando, trabalhando, servidor e tudo mais, né? E internet, né? E aí ele comprou um galpão do outro lado da rua para fazer uma outra unidade. Uma era de venda, a outra era de manutenção. Ele queria comunicar essas duas redes. Aí a gente colocou duas antenas de rádio, uma virada para a outra, é, recebendo e enviando os dados a todo tempo. Então ele tinha ali uma WMAN, né? Ele estava conectando duas redes LANs diferentes, né? Para poder compartilhar os dados, as impressoras, até os sistemas que ele tinha lá dentro da empresa, que era o mais importante para ele, para poder trabalhar ali todo mundo junto, né? Deu um trabalhinho no começo, mas depois deu tudo certo. Então, se por exemplo o Itaú não quisesse comunicar esses polos que eu falei via cabo, ele quisesse fazer via rádio, ele poderia. Ele colocaria antenas entre, por exemplo, Tatuapé e Amoca, né, o CTO. Ele colocaria antenas e repetidores nos prédios. Então ele coloca uma antena aqui, um repetidor dali 1 quilômetro, um repetidor dali 1 quilômetro, e vai andando, e vai andando, e vai andando, e vai até chegar no Tatuapé, que é um polo que tipo, vai 10 quilômetros dali, onde fica o da Moca. E assim vai. As empresas podem se comunicar via rádio, via rede sem fio, né? É, também pode ser utilizado para escolas, né, faculdades, é, órgãos governamentais também. É bem interessante, né? Bom, e aí a gente tem. Esse por aqui que é mais fácil. Depois da WMAN, que é a Wireless Metropolitan Area Network, né? Então, WMAN, a gente coloca as duas letras lá, wireless, que é sem fio, Metropolitan, que é metropolitana, Area Network, né? Rede de área, né? A gente tem a SAN, que é a rede de área de armazenamento, que ela é utilizada para fazer os servidores se comunicarem, né? Então, por exemplo, a gente tem, voltando ao exemplo do Itaú lá, a gente tem 20 servidores de banco de dados e a gente precisa comunicar eles com uma velocidade muito grande. Por quê? Para eles poderem enviar e receber os dados e compartilhar os dados muito rápido para os funcionários poderem acessar. Então, ali eles criam uma rede SAN, uma rede interna somente para armazenamento, né? Um armazena o banco, o outro armazena dados, o outro armazena outra coisa. E como que eles, o sistema em si, e como que eles se comunicam? Por meio dessa SAN. Qual que é a interface que a gente pode utilizar? A gente pode usar uma fibra ótica, a gente pode usar uma rede Cat6, que é aquela gigabit, que é bem mais rápida, né? Hoje em dia, se não me engano, já existe Cat7, né? Então a rede SAN ela tem que ter um acesso muito rápido, uma comunicação muito boa e segurança, né? Fica tudo muito restrito, somente aquela rede ali, né? Depois dali pode sair para outros servidores ali, de acordo com a nossa necessidade. E também um servidor de backup, né? É importante a gente falar ali dentro da nossa SAN. Empresas grandes usam muito isso, né? PAN, rede de área pessoal. As redes tipo PAN ou rede de área pessoal são usadas para dispositivos Bluetooth, por exemplo, né? Então, sabe, quando você compartilha a internet do seu celular por meio do Bluetooth para o seu computador,
Você está criando uma rede PAN. Se você ligar três computadores nessa rede Bluetooth, é, você está criando uma rede PAN. A gente consegue compartilhar arquivos, consegue compartilhar dados, porém, essas redes PAN, elas são muito limitadas, né? Se a gente fosse comparar com a rede Wi-Fi, hoje em dia a gente tem o Wi-Fi 5 GHz, que ele consegue transmitir, se eu não me engano, até 300 MB por segundo, né? Diferente do 2.4 GHz, que transfere até 100 MB por segundo, entre aspas, que deve chegar ali nos 80, 70, né? Não garante 100%, né, de aproveitamento. Então a gente tem essa rede PAN, que é a rede, basicamente a rede Bluetooth, né? Não sei se existe alguma outra tecnologia sem fio tão boa quanto o Bluetooth e o Wi-Fi hoje em dia, né? Pode ser que sim, né? Surja alguma aí, alguma coisa mais rápida aí, mas não... o nosso exemplo é o Bluetooth mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, está comunicando, hoje em dia o Bluetooth 5.0 ele permite isso, né? A gente ter duas caixas de som interligadas e ligadas no celular, né? Então ele tem uma comunicação com as duas caixas, ele envia o som para as duas caixas tocando sincronizadamente, né? Tudo por Bluetooth, bem legal. Fone de ouvido, né? Caixinha de som, tudo, impressora também. VPN, a VPN, gente, é muito importante e essa eu uso muito. A VPN, ela é Virtual Private Network, então é uma rede virtual privada. Por que privada? Porque ela é muito segura, o acesso dela é de ponto a ponto. Ou seja, eu consigo interligar empresas em locais diferentes, eu consigo interligar computadores com uma empresa, com um servidor, né? Vou dar um exemplo aí. E a VPN ela pode ser feita de duas formas, via software ou via hardware. Vamos chegar nessas duas aí. Isso não está na apostila, eu que estou passando, é conhecimento a mais para vocês. VPN, a gente consegue, por exemplo, acessar um servidor de uma empresa sem estar nela. Por quê? Hoje em dia, com essa questão do home office, as pessoas não precisam mais estar na empresa para poder trabalhar. Hoje em dia, as pessoas podem trabalhar de casa e acessando um servidor em nuvem, por exemplo. Então, a empresa não precisa nem ter sede. Hoje em dia, muitas empresas aí, por conta da pandemia, elas fecharam os seus escritórios e todo mundo está trabalhando de casa, com um servidor em nuvem. O custo ficou muito menor, porque você não paga limpeza, você não paga aluguel, você não paga internet, luz, água, você não paga manutenção do prédio, você apenas vai precisar pagar um servidor em nuvem, de qualidade, um sistema bom, e claro, dar o equipamento para as pessoas. E as pessoas usam em casa mesmo, ou naquelas pessoas que têm coworking, né, nos prédios, tal, acontece. Mas é um outro nível, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um servidor, certo? Esse cliente é uma fábrica, é uma indústria, e esse servidor, o pessoal, quando fica trabalhando de home, ou vai ficar uma emenda de feriado em casa, tal, eles precisam acessar esse servidor. O que eu instalei nesse servidor? Um clientezinho, um programinha chamado Hamashi, né? Gratuito. Eu abro o Hamashi lá e crio uma rede. Instalo o Hamashi no computador da pessoa que vai trabalhar de casa e coloco a mesma rede que está lá no servidor. No momento que os dois estão na mesma rede, que eu crio um nome de rede lá, crio indústria.123. Indústria.123. Senha ABC123. Senha ABC123. Pronto. Criei uma rede privada. Os dois computadores vão se comunicar como se estivessem no mesmo local. Porém, eles estão em locais diferentes. Eles estão utilizando internets diferentes. Eles estão fazendo rotas diferentes para um poder comunicar com o outro. E eu consigo fazer isso com um monte de computador? Consigo. Consigo, pelo menos no Hamashi gratuito, até 5 computadores por rede. Então eu crio uma rede lá, o meu servidor está consumindo uma rede. Eu consigo pendurar mais 4 computadores em locais diferentes para trabalharem nessa rede. Isso é muito legal e permite N opções.
Já consegui colocar clientes trabalhando pelo tablet, pelo celular, pelo computador. Dá para você interligar servidores diferentes. Dá para você interligar mais de um servidor com as pessoas. Então, eu tenho um servidor de dados, eu tenho um servidor de sistema. Coloco os dois na rede e o pessoal acessa esse servidor, tá? Isso, gente, chama VPN via software. Ela é bem mais barata. Por quê? É utilizada para casos de pequenas empresas, médias empresas. Não são tão necessários assim, né? Não são tão, desculpa, profissionais, né? Mas é uma coisa que dá certo e funciona. Eu tenho aí, no mínimo, aí uns 3, 4 clientes que estão trabalhando todos os dias utilizando a VPN. Tem uma contabilidade, inclusive, que as moças que trabalham, são 3 pessoas que trabalham, elas nunca foram na sede. Eu configurei esse servidor na sede, o dono fica lá, e as 3 funcionárias ficam trabalhando de casa e nunca foram na sede, para vocês terem uma ideia. É bem legal. E existe também a VPN via hardware. O que é a VPN via hardware? É aquela VPN que a gente configura nos nossos roteadores. Mas como assim? Existem aparelhos, gente, que a gente consegue configurar para eles se comunicarem mesmo estando em redes diferentes. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e eu tenho uma empresa aqui com 20 computadores e um servidor, beleza? Porém, eu abri uma sede, uma filial lá no Rio de Janeiro. Minha sede é aqui em São Paulo e eu abri uma filial lá no Rio. Coloquei o mesmo roteador tanto aqui em São Paulo quanto lá no Rio. Lá no Rio são 10 computadores e não tem servidor. Configurei meu roteador com a VPN aqui em São Paulo e configurei o roteador com a VPN lá no Rio. Os dois, de preferência, de mesma marca, já com essa função de VPN, né? Configurei os dois, pum. As pessoas que estão lá no Rio conseguem acessar os computadores e servidores, ou servidor, aqui de São Paulo. Então, a pessoa que está lá no Rio, ela consegue imprimir aqui em São Paulo. A pessoa que está aqui em São Paulo, ela consegue acessar a máquina da pessoa do Rio. Tudo via VPN. Ah, mas e invasão? Totalmente livre de invasões. Claro que existem formas e mais formas de proteção, né, para nossa rede, e a gente tem que tomar cuidado com relação a e-mails que chegam e tudo mais. Mas a VPN é uma das formas mais seguras de comunicação entre computadores em redes diferentes, né, em redes distintas. Hoje em dia você pode entrar no VPN, por exemplo, da rede do seu celular. Você compartilha a rede do seu celular, conecta no seu computador e trabalha em VPN, né? É só você instalar um clientezinho lá no seu computador, como eu falei do VPN via software, né? É bem legal, gente. Bom, e é isso. Então a gente falou aí sobre os tipos de redes, né? Falamos sobre LAN, falamos sobre MAN, falamos sobre WAN, falamos sobre WLAN, falamos sobre WLAN, falamos sobre WMAN, falamos sobre SAN, sobre PAN e sobre VPN, né? Bem legal esse assunto da VPN. Se alguém quiser aplicar isso daí no trabalho, quiser colocar, eu acho muito bom e ajudo no que precisar. Não sou o maior experiente na VPN, principalmente via hardware, mas via software, até que eu tenho um pouquinho de conhecimento e posso ajudar quem precisar, tá bom? Gente, vou postar essa aula no YouTube. Vocês façam as atividades no Classroom e qualquer dúvida, estou às ordens, tá bom? Deixa eu pausar aqui a gravação. Muito obrigado, viu?